Olá, galera, tudo bem? Estamos aí para uma aula hoje sobre atividade no setor agrário. Cara, questão certa em Enem, em vestibulares, atividade agrária. Atividade agrária é toda aquela atividade que é relacionada ao campo, à área rural, né? É uma atividade do setor primário da economia e extremamente importante para os teus Enems, o teu Enem e os teus vestibulares, né? Vamos dar uma olhada nela então aqui, ó. A gente está falando de atividade agrária, mas vamos ver algumas coisas importantes. A atividade agrícola, ela confunde-se um pouco com a atividade agrária. Isso é importante falar, tá? Então vamos lá. O que que é a atividade agrícola? O que que é a pecuária? O que que é a atividade agrária? O que que é a agropecuária? Então vamos tentar esclarecer algumas coisas aí. Primeiro, quando eu falo em atividade agrária, eu estou falando de todas as atividades que são feitas no campo, né? Que estão sendo feitas e trabalhadas na área rural. Isso é o que a gente chama de atividade agrária, né? A atividade agrícola é a que está relacionada à agricultura, ou seja, aquela que está relacionada à plantação. Já a atividade pecuária está relacionada à criação de animais. E também nós temos que ter em mente que a agropecuária é um conceito que surge unindo toda a atividade agrária. Toda a atividade agrária. Então chama-se agropecuária. Então a atividade agrária é aquela que refere-se à condição de atividade no campo, certo? Bom, a atividade agrícola, a atividade agrária, ela tem importância fundamental na economia. Ela é parte do setor primário da economia, como a gente já falou, e ela está relacionada à produção de alimentos, por exemplo, né? Então, a produção de alimentos é fácil a gente entender que ela vem do setor agrícola, essa produção. No entanto, a gente tem que perceber também que as matérias-primas também vêm desse setor. Ele é fundamental para a produção de matérias-primas. A agroindústria, por exemplo, vai trabalhar com a indústria têxtil, a produção de alimentos, né? Queijos, carnes, né? A questão da formulação de ração animal também com utilização de produtos do setor agrícola, os combustíveis, né, o caso do etanol, do biodiesel, né, que vem aí da mamona, que vem da soja, vem da semente de girassol, né, desses produtos que acabam sendo utilizados aí para a produção do biodiesel, né, que é fundamental. E também aí no setor alimentício as bebidas, né, o caso do vinho, dos sucos, né, e tudo mais. Além, claro, óbvio, como eu falei antes, dos alimentos, né, da produção de alimentos, de frutas, verduras, carnes, enfim, cereais, todos eles produzidos no campo. Então, a atividade agrícola, a atividade agrária como um todo, ela tem fundamental importância no nosso dia a dia, fundamental importância no nosso cotidiano. Ela está representada em todos os nossos dia a dia aí. Portanto, a atividade agrária é de fundamental importância no nosso cotidiano. A atividade do setor agrário, ela se desenvolve no que a gente chama de espaço rural. O espaço rural é caracterizado principalmente pela atividade do setor primário, que envolve essa atividade agrária, atividade agrícola que a gente falou. Nas imagens você vê dois exemplos aí. O primeiro, pecuária, criação de ovinos, isso é criação na Inglaterra, e a outra é produção de cereais, né? Ou seja, a agricultura na Holanda. Poderia muito bem citar exemplos brasileiros, como a produção de soja no Centro-Oeste para a agricultura e a produção de gado no Rio Grande do Sul, por exemplo, para a pecuária, né? Esses sistemas de produção,
essa característica que tem da produção brasileira de ser muito diversificada, ela é um ponto que nós precisamos entender também dentro dessa atividade do espaço rural. Tá? O espaço rural, que eu já vou falar para vocês, o espaço rural, ela converge então para o espaço rural as atividades do setor primário da economia, como a gente já falou. Então, o setor primário da economia vai se produzir, né? Vai se desenvolver no espaço rural, tanto no extrativismo, quanto na agricultura, quanto na pecuária, certo? Bom, antes de eu seguir, eu quero conversar com vocês uma coisa. Quando a gente fala em setor agrário, é muito comum que o aluno pense que o setor agrário ele é completamente desligado dos demais setores, por ser no espaço rural, não ser no espaço urbano, né? Porque o setor secundário, a indústria, e o setor terciário, comércio e serviços, em geral, tem uma relação, estão no meio urbano. Já o espaço rural, não. Então, elimine já esse pensamento. Não, o espaço rural e o espaço urbano são muito conectados, são diretamente conectados. A produção agrária é diretamente conectada ao processo produtivo. Quando a gente estudar lá na frente agronegócio ou em outros vídeos que tem aí já gravado, que a gente já viu esse tema de agronegócio, vocês vão ver, perdão, que o agronegócio é aquela atividade que vai começar no setor industrial, vai passar pelo setor agrário e vai terminar no setor industrial. Então ele tem muita conectividade. Hoje o agronegócio ele é muito mais ligado às atividades urbano-industriais do que propriamente dita à agricultura, certo? Então lembrem-se dessa dinâmica aí que é importante para o Enem, para os vestibulares, ter isso em mente, tá? Na sequência, vamos falar dos sistemas agrícolas. E aqui, de cara, eu quero uma atenção de vocês, porque a prática da agropecuária, ela necessita de três bases capitais, né? Aqui quando a gente fala no estudo científico da agropecuária, né? Quando a gente fala nesse estudo científico do que é a agropecuária hoje, né? Então a gente precisa de três pontos fundamentais que a ciência nos mostra como básico e fundamental para entendermos então esse processo chamado agropecuária. O primeiro deles é a terra. A terra é fundamental. Nós precisamos de dois fatores em relação à terra. Primeiro, disponibilidade de espaços agricultáveis, né? Que são terras agricultáveis. Esse espaço de terra agricultável é fundamental para que a agricultura se desenvolva. E o segundo, terras agricultáveis que sejam férteis, né, ou tenham capacidade produtiva. Então, nesse sentido, o primeiro pilar do agronegócio, não só do agronegócio, mas da atividade agrária em si, é a terra. A terra é fundamental no processo produtivo, o espaço terra. Tá? O segundo é o trabalho, a mão de obra, né? Essa mão de obra que hoje vem sendo muito substituída pela questão da tecnologia, né, do trabalho tecnológico, do desenvolvimento das tecnologias, vem modificando aí essa atividade agrária e vem modificando a mão de obra também. Mas o trabalho é fundamental, seja ele o trabalho direto na agropecuária ou o trabalho indireto ao setor agrário, que é o setor industrial, que vai apoiar. Então, o segundo pilar é o trabalho. E o terceiro pilar dos sistemas agrícolas, né, é o capital, tá? É o dinheiro, né, o dinheiro a ser empregado, seja na compra dos maquinários, dos insumos ou mesmo da terra. Se a gente perceber, nesse processo, e o Enem já cobrou isso, fica ligado que o Enem já cobrou dessa forma, quando a gente percebe tanto terra, quanto trabalho, quanto capital, todos os três foram um processo de transformação que eles viraram produtos comercializáveis
para que pudessem ser utilizados nesse modelo de produção. Basicamente, se eu não tenho terra, eu compro terra. Se eu não tenho trabalho, não tenho mão de obra, eu compro a mão de obra e pago o trabalhador assalariado. Se eu não tenho capital, eu compro capital. Ah, bola, que estranho, né? Comprar o capital. Sim, comprar o capital são os grandes empréstimos que são feitos a partir dos grandes bancos que fazem esse encaminhamento, às vezes até com meio de campo aí do governo, coisa e tal, para emprestar esse capital para que ele seja aplicado no trabalho e na terra aí e consiga desenvolver essa atividade, certo? Então, 3 pontos básicos e fundamentais para a agricultura é a terra, o trabalho e o capital, certo? Bom, a partir disso, se eu tenho isso e se eu não tenho, eu adquiro isso, então tudo isso virou mercadoria para que eu possa adquirir, para que eu possa desenvolver a minha atividade, né? E aliás gerou uma subatividade agrária que é a venda da terra, o arrendamento da terra, né, que é o aluguel do espaço produtivo. Então, virou também um negócio dentro do próprio negócio agrário, certo? Agricultura, então, cultivo de plantas, né, o cultivo aí de, de plantas e de animais, de produção de animais, com objetivos mais variados, né, para abastecer a indústria, para abastecer a atividade econômica em geral, seja ela para a matéria-prima para a indústria, o alimento, a matéria-prima para produção de combustível e assim por diante, até mesmo a indústria farmacêutica que usa demais a agricultura, não falei antes lá, mas sim. Só que para essa atividade acontecer, além das questões que a gente viu há pouco sobre terra, capital e trabalho, eu preciso ter condições também. Então, a agricultura, que é a plantação, vocês estão vendo aí a plantação de trigo no Canadá na imagem, e a outra ali a produção de inhame, né, lá no Havaí. Essas atividades elas necessitam de 3 pontos fundamentais. Primeiro, clima, solo e relevo. Bom, para falar desses 3 e para a gente entender esses 3, eu preciso que vocês fiquem atentos a uma coisa fundamental. Primeiro, clima. O clima é fundamental na atividade agrícola. Sim, determinadas culturas ou cultivares vão crescer em determinados tipos climáticos. Por exemplo, a condição da soja ser uma produção subtropical, né? A condição do arroz ser uma condição, enfim, tá? Então, cada atividade, cada modelo de produção está relacionado à sua cultivar. Eu não vou conseguir produzir maçã na Amazônia, certo? Mas ao mesmo tempo eu não vou conseguir produzir castanha do Pará na Europa, entendeu? Então o que, que tem ali? A condição climática que é fundamental nessa atividade. Ah, bola, mas condição climática é variável. Quer ver que é variável? Eu posso ter vários caminhos para modificar essa condição, esta variável. Vamos a alguns, tá? Eu posso pegar, cultivar e modificar ela geneticamente, adaptar ela a uma questão, a uma condição climática mais favorável. Posso? Claro que eu posso. Posso sim, né? Então, posso adaptar ela para essa condição. Então, é o caso da soja, da tropicalização da soja. Hoje produz soja no interior do Nordeste, cara, né? Então, uma condição climática completamente diferente da onde a soja surge. Então, por quê? Por conta das modificações. Primeiro os hibridismos, né? Depois as modificações genéticas, né? Outra coisa, eu posso produzir de forma com que o clima seja controlado. É o caso, por exemplo, das cultivares que eu consigo produzir em estufas e controlar o clima. O moranguinho, por exemplo, né?
É uma fruta que você consegue produzir durante o ano todo se você tiver uma estufa, né? Então, as condições climáticas são fundamentais para a produção agrícola, mas lembre-se que eu tenho condições hoje de modificar, de mexer, de alterar essa condição climática. O segundo é o solo. O solo é outro ponto fundamental na minha atividade. Eu preciso do solo, embora eu já tenha condições de produzir sem solo. É o caso da hidroponia, quando eu vou produzir a minha cultivar na água, né? Então, mas em geral, o solo é básico para a produção. Cuidar do solo, ter técnicas para manter o teu solo com qualidade é um ponto fundamental dentro da atividade agrária hoje em dia. Eu preciso cultivar e manter o meu solo com alta produtividade, com fertilidade. E para isso, os modelos mais modernos que nós temos é a utilização do chamado plantio direto. Quanto eu menos mexer no meu solo, mas eu conservo esse solo para não perdê-lo para a erosão, para não perdê-lo para o movimento que a água pode levar esse solo embora e colocar ele nas áreas mais baixas, nos depósitos sedimentares, mesmo nos fundos dos rios, né, assoreando inclusive os rios. Então, quanto menos eu mexer no meu solo, melhor. Esse sistema que você vê aí é o sistema do plantio direto. Nesse caso aí, a plantação de feijão. Você pega uma plantadeira e planta por cima da palha que sobrou da produção anterior, né? Então chama-se plantio direto. É uma forma de conservar o solo. Nós temos várias formas de conservar o solo, esse é um exemplo deles. Solo, então, fundamental para a minha atividade. Outra questão fundamental para a minha atividade é o relevo. Por que o relevo é tão fundamental? Porque é o seguinte, ó, o relevo ele me facilita ou me dificulta o processo de produção. Ele pode facilitar ou dificultar. Como é que o relevo vai fazer isso? Relevos mais planos, como esse que você vê da imagem aí, ó, no interior do Maranhão, uma área muito plana, ou seja, facilita a utilização dos tratores, dos implementos agrícolas, das colheitadeiras. Então, facilita o processo produtivo. Os terrenos e as lavouras que são mais íngremes, digamos assim, ou mais inclinadas, vão me dificultar o uso dessa tecnologia. Então, um relevo, por exemplo, inclinado como esse que você vê aqui, ele já vai dificultar o uso de tecnologias. Então, o relevo também é ponto fundamental. Terreno com inclinação, então as técnicas de terraceamento precisam ser usadas. São esses degraus que você está vendo na imagem aí atrás, que eles evitam a erosão e a perda de solo. Lembra que solo sem solo na atividade agrícola que não consegue produzir nessa condição que a gente vê aí. Tá? Então a gente tenta reduzir o impacto da erosão para poder intensificar a nossa atividade. Tá? Bom, modelo de produção agrário, bora lá. Olha só, a agricultura ela pode ser produzida de forma intensiva, e aqui nós vamos caminhando para o final da nossa aula, que é a nossa última discussão, nessa primeira aula sobre atividade agrária, e agricultura extensiva. A agricultura extensiva é aquela agricultura mais tradicional, que tem grande dependência das condições naturais, ou seja, não utiliza técnicas muito modernas e grandes tecnologias no processo produtivo. Já a agricultura intensiva, ao contrário, é aquela que vai se utilizar das técnicas mais modernas e que vai botar em prática toda a atividade tecnológica e toda a possibilidade de tecnologia, insumos e pesquisa científica que possam melhorar e ampliar a minha atividade. Nesse sentido, eu consigo diferenciar essas duas atividades da seguinte forma. A agricultura extensiva, então, é aquela que vai depender de grandes áreas de terra, porque
para ter uma certa quantidade de produção, eu vou precisar ter muito espaço, então vai utilizar muita terra. Como ela utiliza ferramentas tradicionais, uma condição mais tradicional, ela vai utilizar uma grande quantidade de mão de obra braçal, né? Então muita gente trabalhando nesse modelo de atividade e vai ter uma produtividade muito baixa, porque eu não vou ter técnicas ou tecnologias para melhorar a minha produção e a minha produtividade. Portanto, a produtividade vai ser mais baixa na agricultura extensiva. Ao contrário, na agricultura intensiva, essa sim, mais aplicada hoje em dia na maior parte dos lugares, sobretudo nas grandes lavouras de agronegócio, é uma agricultura mais ligada ao capital. Então, os investimentos desse capital vão fazer com que eu pegue essa alta tecnologia, todas essas técnicas, alta tecnologia ficou estranho, né? Mas todas essas técnicas produzidas pela indústria e traga elas para dentro da agricultura moderna e faça com que essa produção comece a aumentar, eu comece a aumentar a minha produtividade, porque eu estou usando técnicas e tecnologias mais modernas. E que técnicas são essas? É o trator que vai melhorar a condição de preparo do meu solo, é o implemento que vai me ajudar a plantar com maior eficiência, é o adubo químico industrializado que vai dar os nutrientes que a minha planta precisa para crescer, a semente selecionada ou geneticamente modificada que vai produzir mais, o agrotóxicos que os agrotóxicos que vão liberar a lavoura das pragas e doenças, né? Embora isso seja algo que se discuta bastante, principalmente no Brasil, somos campeões mundiais em uso de agrotóxicos, e isso é preocupante, porque usamos realmente uma quantidade muito grande de agrotóxicos nas nossas lavouras, né? E tudo isso, todas essas técnicas, toda essa tecnologia, óbvio que vai acabar nos levando ao aumento de produção e o aumento de produtividade, né? Então, a agricultura intensiva é aquela que vai produzir muito mais e às vezes no espaço muito menor, né? Só para a gente terminar, vamos diferenciar aqui, ó, a atividade não, a produção e a produtividade. O que é produção? Produção é toda a quantidade total de produto que eu retiro da minha lavoura. Isso chama-se produção. É a produção agrícola, por exemplo. A produtividade é eu pegar essa produção toda e dividir pela área. Quando eu tenho uma produtividade elevada, quer dizer que a minha área produz muito. Então eu estou produzindo bastante por área. Isso é produtividade. Quando a gente fala em produtividade, a gente fala muito em agricultura intensiva, que ela busca sim, a agricultura intensiva, melhorar essa produtividade. E hoje no Brasil, em algumas cultivares, que é o caso da soja, por exemplo, e tem outros também, mas a soja dando exemplo, nós temos a maior produtividade mundial em soja, né? O estado do Mato Grosso no Brasil é o grande produtor mundial aí, brasileiro, perdão, mas um dos grandes produtores mundiais de soja no estado do Mato Grosso, né? E a produtividade é muito elevada, muito elevada. Ela é a maior produtividade mundial de soja no Mato Grosso. Agora me diz, se ele está tendo essa produtividade muito elevada, quer dizer o quê? Nós estamos usando técnicas, nós estamos usando tecnologias cada vez mais modernas, cada vez tecnologias mais avançadas, que estão fazendo com que essa produção esteja cada vez aumentando. E por isso, tornando aí a produção maior. A produtividade aumentando, a produção aumenta também. Certo? Gente, essa foi a nossa aula aí sobre a questão da atividade agrária no setor agrário. Foi uma revisão sobre esse tema. Curta aí, compartilhe as nossas aulas. Aqui embaixo, ó, te inscreve no canal. Tem mais aulas aqui disponíveis para você. Valeu? Até a próxima. Beijo. Tchau.